Agora, para um outro momento importante, o professor doutor Aníbal, vamos agora na filosofia, também é conteúdo fundamental para ir complementando, né, as atividades que o ser humano precisa, e sem filosofia não chegamos a lugar nenhum. Eu defendo muito isso, e é um prazer poder estar com o professor doutor Aníbal, que a sua trajetória sempre mostrou muito compromisso, muita responsabilidade, dedicação, enfrentando até alguns problemas de saúde nesse mesmo período que ele estava lutando no mestrado e o doutorado, mas sempre ali com a gente, decidido a chegar, e conseguiu, membro do nosso grupo de pesquisa assíduo, sempre participando, publicando. Tenho certeza que eu já tive acesso aos slides que ele vai mostrar, tenho certeza que será muito rico. Eu, particularmente, gosto muito da filosofia, sou suspeito para falar, mas eu entendo que quanto melhor a gente puder entender a filosofia, melhor a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo em si. Então, professor Aníbal, nosso muito obrigado do GPS, e também terá os seus aproximadamente 50 minutos, e aí você define a metodologia sobre as perguntas, como prefere, e com certeza todos nós que estamos aqui nesse feriado, bebendo do conhecimento, será mais uma grande apresentação. Tá? Passo a palavra para você. Bom dia a todos os integrantes, né, que estão participando desse evento, de muita valia para a nossa vida, eu diria assim, de maneira geral. Professor Ricardo, obrigado pelas palavras, né, é sempre bom trabalhar com o senhor é um motivador, né, e na hora que a gente, acho que qualquer um que já trabalhou com o senhor já teve essa experiência, penso eu. Quando a gente está naquela dificuldade, né, naquele dizendo que é normal bater, não, vamos continuar, vai dar certo. E se a gente chegou até onde nós chegamos, a gente agradece a Deus, a família, ao Senhor aí que acreditou, confiou, né, ainda confia em nós. A gente está muito feliz por esse momento de hoje, agradecido por toda a equipe do GPS, né, que realiza um excelente trabalho com esses eventos aí. Parabéns mesmo, equipe. A todos os presentes, aqueles que estão nos ouvindo, né, linkados aí. Bom dia a todos, ok? Se der para... Como é? Só um minuto aqui, acho que desligou. Ok. Se for para começar, a gente já começa. Já estamos gravando, vamos embora. Ah, tá. Então, vamos lá. Só um minuto aqui, deixa eu ajeitar aqui no computador. O slide é só você dar o comando aqui que ela vai passando. Não, claro. Já está no ar. Estão me ouvindo bem? Estão vendo bem aí? Estão vendo o slide? Está tudo ok? Sim, sim. Então tá. Gente, mais uma vez, bom dia. O tema da nossa... Você não consegue ver o slide, Aníbal? Consigo, estou conseguindo ver bem. Obrigado, Vitória. Filosofia, a arte do bem viver, tá? A proposta que eu trago com esse tema, penso que ela é diferenciada, um pouco diferenciada, é um tema que está em voga já, eu diria assim, praticamente há 2 décadas, né? Vem se aumentando cada vez mais essa questão do bem viver, tá? Em várias vertentes, psicologia, a questão religiosa, outras questões, inclusive também a filosofia. Mas eu não quero trazer aqui, eu diria assim, mais do mesmo. Eu quero apresentar para vocês os pensamentos, as teorias de alguns filósofos, observando que quando o filósofo, né, ele apresentava uma ideia, um pensamento, que normalmente é classificado ou denominado como aforismo, tá? Aquilo ele coloca, ele apresenta, depois de uma investigação muito profunda, uma investigação que é diferente da investigação que nós fazemos hoje. Hoje, a característica da nossa investigação, ela é cartesiana, você pega o fenômeno, divide em partes, né, e vai investigando, tá, as partes do fenômeno. Está saindo aqui a imagem, eu não sei porquê, tá? Mas vamos lá. E Pode naquela ser o sinal época... de internet, viu?
Pode ser o sinal de internet, mas nós estamos vendo bem e ouvindo bem o slide Tá, aqui. vamos lá. Então, naquela época lá, na antiguidade, não existia, né, essa ideia, essa forma de pensar cartesiana. E hoje a nossa forma de pensar, ela é muito cartesiana, ou seja, compartimentaliza tudo, né? A nossa forma de aprender, ela é cartesiana desde o início, com a divisão das disciplinas, as formações. Se a gente for para a área de educação física, são vários especialistas. Se for para a área da medicina, são vários especialistas. Se for para a área da engenharia, são vários especialistas, né, da psicologia, do direito. Então, essas especialidades são especificidades, né, especificidades da área, e isso é característica cartesiana. Então, naquela época, tá, a forma de conceber o conhecimento e, posteriormente, por conseguinte, aplicado na vida, era de maneira geral. Então, o bem viver, né, não se restringir apenas, como hoje é muito predominante, à questão profissional. Se a pessoa ela teve êxito profissional, então ela ganhou praticamente tudo. E naquela época não era assim, as coisas estavam muito interligadas, não se separavam, porque eles entendiam que cada parte fazia, era uma parte relevante do conjunto do tudo, tá? Então, a arte, tá, do bem viver. Vamos começar aí pela questão da arte, né, o tema, ou a palavra arte. Ainda não, Vitória, só um minutinho, tá? Volte lá para o tema, perdão, para o slide anterior, tá? Para os filósofos, gente, tá? É muito importante eles conhecerem o conceito das palavras, para que tudo seja entendido de maneira correta. Do contrário, né, a má interpretação ou mau entendimento vai fazer com que as pessoas vivam de forma equivocada. Então, arte para a filosofia grega, ou para os antigos, lá, era a capacidade da tecne, tá? Então, por exemplo, se a gente, nos dias de hoje, tentar fazer uma comparação, pegar aí o que chama de mestres, né, da culinária. Então, eles preparam aqueles pratos. Aquilo é uma arte. A forma como eles preparam é uma arte. Eles fazem muito bem feito. Está ligado ali a questão da simetria e outras variáveis mais. A música, a própria questão da educação física com o corpo, né, com a saúde do corpo, que envolve não mais somente o corpo, tá, mas a mente também. Então, o bem viver é uma arte que precisa ser aprendida, e aprendida desde cedo, desde a infância, tá? E, segundo eles, só pode aprender essa arte com um bom mestre. E para ser um bom mestre, significa ou implica que a pessoa passou a vida aprendendo sobre a arte do bem viver. Volto a dizer, não é só uma questão, né, vou usar esse termo, de uma filosofia que transcende, né, as questões do mundo. Pelo contrário, a filosofia, ela transcende sim, mas ela aplica para o mundo, para o dia a dia da vida, ok? Então, era uma arte o bem viver, coisa que no passado, lá na época deles e antes dele, as pessoas não conseguiam também bem viver. Em função do quê? Talvez com os mesmos problemas de hoje, priorizarem outras coisas em detrimento da própria vida, né? Priorizarem, por exemplo, a questão de que predomina já praticamente há um século ou até mais, né? Se você ganhou popularidade, se você ganhou um êxito, né, na vida profissional, se você ganhou dinheiro, né, é conhecido, então você vive bem, você vive feliz porque você tem essas coisas. Naquela época, claro, diferente, né, do que temos hoje, eles já tinham também essa influência, né, que para eles era uma influência negativa, que atrapalha justamente a pessoa em viver bem. Então, há um engano. E aqui a proposta é ver com que se a gente consegue sair dessa caverna, tal qual o Platão apresenta o diálogo de Sócrates com Glauco, para que a gente possa realmente ir no caminho do bem viver com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós precisamos aprender e interagir, tá? Por gentileza, Vitória, o próximo slide. Bom, Epicuro, filósofo estoicista, século I depois de Cristo. O homem vive preocupado em viver muito.
e não em viver bem, quando, na realidade, não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. Como eu falei, os filósofos, pensadores, eles não jogavam esses aforismos assim do nada, não. Eles faziam toda uma investigação de anos, tá? Estudando, buscando mais conhecimento, buscando conhecimentos fora, além da cultura deles, além daquilo que lhe era oferecido, que estava à sua disposição, e fazendo a experiência, né, do que eles chamam de empirismo, ou seja, a experiência prática da vida. Então, quando o Epicuro ele apresenta isso, ele já está no século I, tá? Então, desde mais ou menos 10 séculos, né, ele investigou o conhecimento que foi produzido até o tempo dele, e ele apresenta uma verdade que, no meu ponto de vista, isso ainda predomina nos dias de hoje. Isso acontece. Nós continuamos, né, preocupados em viver muito, isso não é errado, isso não é pecado, mas do que adianta a gente viver muito e não saber viver bem, tá? Então, a filosofia traz essas questões. A primeira palestra, né, ela traz, apresenta uma coisa interessante, que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Então, aqui, a minha atenção também é essa, né? Instigar-nos sobre tudo que a gente já aprendeu sobre o bem viver e se realmente nós estamos em concordância com a verdade sobre esse bem viver, ok? Pode passar. O ponto de partida, né, para aprender a bem viver, tá, é a nossa ignorância. Só sei que nada sei. É a frase de Sócrates, né, aonde ele foi considerado o homem mais sábio da sua época por causa dessa frase. Essa imagem, ela retrata o seguinte, tá? Essa pessoa representa todos nós, todas as pessoas que vivem, as pessoas que adquiriram um grande conhecimento, né, nas suas áreas, nos seus estudos, mestres, doutores, pós-doutores. Entretanto, o mar, ele representa justamente o conhecimento infinito. Então, o Sócrates, quando fala, eu só sei que nada sei, porque ele tomou a consciência da sua própria ignorância. Ao passo que, na época, as pessoas entendiam, concebiam que sabiam, mas não sabiam que era ignorante. Então, quem desconhece a sua própria ignorância não consegue conhecer, de fato, a verdade sobre as demais coisas. Porque o ponto de partida para o conhecimento é conhecer, é saber que é ignorante. Então, diante desse universo que essa imagem apresenta, esse oceano de conhecimento, acredito que todos nós estamos dentro dessa frase, né? Eu só sei que nada sei. Por quê? Porque quanto mais eu sei que conheço menos acerca do todo o conhecimento que existe. Tá? Eu espero que esteja me fazendo entendido, ok, gente? Próximo slide. Bom, para Sócrates, o ponto de partida para sair da ignorância é o conhecimento de si. Aí vem a pergunta que move o mundo. Conhece-te a ti mesmo? O Sócrates, segundo esse slide aí, ele viveu aí nesse tempo. Então, século VI a.C., os pré-socráticos, eles foram os precursores da filosofia, e a investigação que eles desenvolveram era fora do ser humano, né? O cosmos, a natureza, que eles chamavam de physis, toda a realidade existente, aquilo que era concreto, aquilo que era abstrato. 3 séculos depois, o Sócrates vai fazer, né, o que a gente chama, né, de ponto de vista diferente, ou seja, enquanto os pré-socráticos, eles investigavam o que é exterior ao ser humano, e aqui eu faço uma observação, continuamos fazendo isso, desde criancinha, conhecimento que nos é apresentado primeiro não é sobre nós mesmos, mas é sobre o que é exterior a nós. É claro que esse conhecimento é imprescindível,
mas nós não temos uma educação do autoconhecimento, que é necessário desde a infância. Então vem essa pergunta: conhece-te a ti mesmo? O Sócrates é o primeiro filósofo a trazer uma característica antropológica para a filosofia. Ele muda a direção de investigação da filosofia e começa a investigar o ser humano. Por quê? Porque Sócrates entendia que, assim como é imprescindível conhecer tudo que é exterior, porque tem relevância, é muito importante, porém, mais imprescindível é conhecer a si mesmo, porque de tudo que se conhece, a criatura que é mais importante, que é sensitiva, é o ser humano. Então, se o ser humano conhecer tudo fora dele, por causa da sua capacidade sensitiva cognitiva, mas não se conhecer, é como se ele tivesse sendo formado um doutor na caverna. Ou seja, ele continua sendo preso pela sua própria ignorância de não se conhecer. Ok? Próximo slide, por gentileza. Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. O autoconhecimento, que o Sócrates coloca como o conhecimento de si, tá? Ele vai chegar primeiro em que ponto? Em que saber? Em saber que nós somos ignorantes sobre nós mesmos. Quando a gente adquire esse conhecimento sobre a nossa auto-ignorância, também é um ponto de partida para começarmos a ser sábio. E sábio por onde? Sábio em relação também a nós. É importante aqui entender o seguinte, tá? Deixa eu só colocar uma coisa para vocês. Atenas, ela estava vivendo uma decadência moral, tal qual nos dias de hoje, né, isso já tinha acontecido lá, não na dimensão que temos hoje. O que é essa decadência moral? A democracia, ela foi contaminada, né, pelos falsos moralismos, pelas falácias da época. Então, Sócrates começa, né, a sua missão pedagógica, propedêutica, de ensinar do seu jeito. Ele começou a ensinar os adultos e, posteriormente, ele percebeu que os adultos ele não tinha muito objetivo alcançado, né, de mudar. Por quê? Porque eles já estavam contaminados pelo vírus da corrupção. Essa corrupção moral e corrupção também mental, a forma de pensar. Ou seja, eles não saíram da caverna. Houve uma evolução em termos de conhecimento na política, com a democracia, entretanto, o ser humano continuava preso à sua caverna. Ele vai, então, fazer um outro empreendimento, uma outra investida. Ele vai começar a procurar os jovens e ensinar os jovens. E dentre esses jovens, ele ensina Alcibiades. E é justamente, né, para que Alcibiades, quando um jovem aristocrata de 18 anos, né, que tinha um potencial muito grande para se tornar governador de Atenas, então Sócrates vai até ele para que ele comece certo. Qual é o começo certo? É o autoconhecimento. Tá? Por quê? Porque o Sócrates, na tese dele, diz o seguinte: quem não conhece a si mesmo, tá, não tem o conhecimento pleno das coisas fora de si. Então, se você não se conhece, você vai fazer o mal a si mesmo. E, por conseguinte, você vai fazer o mal para tudo que está em volta à sua vida. Né? Por quê? Porque você é mal? Não. Porque a ignorância é que promove esse mal. Então, quem não conhece a si mesmo, tá, continua preso à ignorância e vai causar o mal a si mesmo. E isso, meus queridos, se a gente for analisar, quantos males nós causamos a nós mesmos em praticamente todas as áreas da nossa vida, por não sabermos. A alimentação, a atividade física, a questão do sono, o que se vê, o que se estudar, o que se lê, como a gente pode escolher melhor até as nossas amizades, a questão das nossas profissões, elas estão ligadas à nossa vocação ou não, o que predomina, né, é o dinheiro,
é o que está em voga, enfim. Então, tudo isso passa pelo quê? Né? Por uma ignorância sobre si mesmo. Tá? E aí a gente pensa que a gente vai conquistar aquilo que está aposta, mas, na verdade, por exemplo, hoje, no dia de hoje, né, quando eu falo no dia de hoje, essa pesquisa vem ao longo do tempo. A cada tempo que passa, a pesquisa identifica que o ser humano está cada vez mais infeliz. Mas como? Se hoje chegou num grau de vida e de recursos que nunca na história da humanidade chegou, tá? E como é que ele pode cada vez mais estar infeliz? Justamente por isso. Porque ele acreditou em algo que falaram para si desde a sua infância, que está ligado justamente ao método de educação. Entretanto, quando se chega lá, na fase adulta, ele percebe que essas coisas não trouxeram para ele algo que ele estava buscando, que não era só uma realização pessoal, mas em si era a felicidade. E a gente vai chegar lá nesse tema, porque a arte de viver bem está diretamente ligada à felicidade. Mas para que isso aconteça, né, é imprescindível a gente conhecer o que é a felicidade, essa é a diferença da filosofia, para que a gente possa avaliar. A felicidade é isso? Então, se eu estou experimentando isso, significa que eu realmente estou feliz. Mas, se eu não estou experimentando, eu não estou infeliz. Mas se eu pensar que eu estou infeliz, na verdade, eu estou me enganando em função da ignorância que eu tenho acerca do que seja a verdadeira felicidade. Ok? Eu espero que isso esteja me fazendo entendido, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta no transcorrer da nossa apresentação, tá? Levante a mão que a gente para e a gente ouve e vai procurar responder. Como eu falei para vocês, a proposta é diferente. A proposta, né? Ela é instigadora. Um dos objetivos é fazer a gente repensar, reconsiderar, refletir o que ouvimos acerca do conhecimento, acerca do autoconhecimento, se a gente realmente conhece a nós mesmos, acerca do que seja o bem-estar, né, de forma verossímil. É importante que os filósofos eles sempre trataram a questão com a episteme, o que a gente considera hoje episteme, eles já tratavam na antiguidade, que é o conhecimento verdadeiro, tal qual ele é, a causa em si. Aí entra a questão da ontologia aí, tá? E, por conseguinte, a própria felicidade, tá? Que eles associavam isso. Então, a proposta aqui é nos instigar, justamente isso. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que está à minha disposição, realmente eu sou feliz com isso? Ou eu ainda estou na caverna? Penso que sou feliz, mas, na verdade, não sou feliz porque eu estou preso. Se tirar isso de mim, eu consigo ser feliz? Ou a minha felicidade está condicionada a tudo isso, né? Então, a gente vai ver que lá atrás, daqui a pouco, a felicidade justamente não depende, não pode depender dessas coisas, tá? Bom, vamos lá. Prossegue. Próximo slide, por gentileza. Professor, tem uma pergunta antes, pode ser? Ah, pode sim. Essa senhora aqui, senhorita. Professor, o senhor citou o estoicismo, eu acho que no slide anterior, e aí eu queria saber como é que o pensamento, eu sei que veio depois, né, de Sócrates, não sei se estou equivocada, aí ele que fundamentou essa ideia do estoicismo, né, e como se desenvolveu a partir de Sócrates até esse pensamento estoico, né, se influenciou ou não, queria saber. Não sei se também se eu estou equivocada, né, sobre essa cronologia, mas só para saber essa influência. Ok. O Sócrates é século III antes de Cristo e o estoicismo final do século I antes de Cristo, final e início do século I depois de Cristo, tá? Então, a filosofia estoicista, ela é muito fundamentada, né, no pensamento filosófico de Sócrates. Por quê? Porque a filosofia estoicista ela vai buscar justamente essa questão da arte do bem viver, é eles que trazem, é eles que vão fazer mais investigação, eles que trazem esse tema à tona. O Sócrates, ele já tratava isso, só que isso não foi, digamos assim, muito à frente,
pelo próprio contexto histórico. O Sócrates ele foi acusado de corromper, né, a juventude por causa dos seus ensinamentos, e o que ele queria, né, era justamente libertar. Mas como sistema, né, naquela época a democracia ela funcionava com os três poderes, né? Ela legislava, ela executava e ela julgava, tá? Então Sócrates apresenta isso, tá? Os seus discípulos, né? O Platão e o esqueci agora esqueci agora o outro, tá? É que escreve sobre a sua filosofia. Posteriormente, o Aristóteles, que é discípulo de Platão, ele vai falar sobre o bem viver, só que já na questão ética, coisa que o Sócrates já traz. E o estoicismo, tá? Ele vai aprofundar esse tema. Ele vai aprofundar esse tema. E ele apresenta o que a gente chama de hoje de um upgrade filosófico sobre a questão da arte do bem viver. Tá? Então, Sócrates apresenta uma filosofia, né, antropológica, subjetiva, epistêmica sobre o autoconhecimento, tá? Como condição sine qua non para viver bem, viver feliz, ok? E isso vai passar para Platão, Xenofonte, do próximo, né, o discípulo mais próximo dele, passa para Aristóteles e chega no estoicismo, aonde eles vão aprofundar essa temática, né, agora com mais conhecimento, com mais história, inclusive com o próprio cristianismo, né? Eles bebem da fonte do cristianismo, aonde eles vão valorizar coisa que o Sócrates já falava, né, sobre a alma humana. Alguém levantou a mão. Perdão, Vitória, eu consegui responder? Sim, professor, obrigada. Ok. Alguém levantou a mão. Foi o Manuel. Manuel, quer perguntar ou foi sem querer que triscou aí? Então, pode seguir. Daqui a pouco a gente pergunta mais. Por gentileza, Vitória, o próximo slide. A vida sem ciência é uma espécie de morte. O conhecimento, tá, gente, para os filósofos, era algo imprescindível. Ciência é do grego episteme, que é o conhecimento verdadeiro, tá? Então, até hoje, o conhecimento científico, ele lida com essa verdade de forma objetiva, né? Então, se investiga, se chega à verdade, é verdade, já passou por todas aquelas etapas do experimento, né? Fazendo os contrapontos, tudo necessário, sujeitando aquela teoria às contradições que ela pode ter. Então, passou por tudo isso, né? As refutações, então, aquela teoria é verdadeira, tá? Então, desde aquela época, claro, né, com a conjuntura da época, né, com aquilo que estava ofertado na época, o conhecimento ele é uma luz para o ser humano. Então, a vida sem ciência, que significa isso? A vida sem conhecimento, e aí entra sem o conhecimento de si, é uma espécie de morte. O que significa essa morte? Quem vive na ignorância, na verdade, né, é como se estivesse morto, porque vai viver pensando que as coisas que faz, que as coisas que abstraiu, que o conhecimento que abstraiu, na verdade, é verdadeiro, mas não é. É uma alusão clara da alegoria O Mito da Caverna. Lá se produz conhecimento. O que é a caverna? A caverna é o mundo, com as suas convenções, com os seus valores, com a sua forma, né, de conceber conhecimento, mas você não sai daquele sistema. Tanto é que o Sócrates apresenta o morador da caverna que está preso desde a infância, pelo pescoço, pelas pernas, ou seja, ele não pode sair, né, daquilo que está posto, daquilo que está determinado para ele, essa é a alegoria, e o seu pescoço preso, que ele só olha em uma direção. Ele não faz, né, o movimento da coruja, 360 graus, 180 para um lado e 180 para o outro, que é justamente a forma do conhecimento da filosofia. Ele é pleno, ele não é cartesiano, né? Ele é pleno, ele é uma unidade. Tá? Então, a pessoa está morta no sentido de predominar a ignorância sobre a vida dela. Ok? Vamos lá. Próximo slide, por gentileza. A vida sem reflexão não merece ser vivida.
É imprescindível para a filosofia, né, até os dias de hoje, a reflexão. O que significa isso? Tudo que a gente ouve, nós precisamos refletir. Como é que se dá isso? Qual a causa disso? O porquê disso? É uma outra maneira? Existe uma outra vertente? Existe um contraponto? Refutações? Por exemplo, tudo que eu estou passando para vocês, compartilhando aqui, tem que ser refletido. Porque se a gente for receber simplesmente como algo verdadeiro, né, o que significa isso? A gente reproduz sem a reflexão. Então, o viver, né, é uma extensão justamente da nossa reflexão. Se nós temos essa capacidade cognitiva, né, aquilo que o Descartes falou, penso, logo existe. Então, a condição de eu saber que eu existo é que eu penso. E a condição de eu pensar é a minha própria existência, porque ele chegou a uma verdade irrefutável. Então, essa reflexão é aquilo que vai ser o diferencial na nossa vida para nossas escolhas, principalmente na questão do autoconhecimento, não é? Para tudo que a gente possa viver, tá? Em todas as áreas. Então, a vida sem reflexão não merece ser vivida por quê? Porque nós fomos feitos para refletir. Se a gente não está refletindo, é como se a gente estivesse invalidando a nossa própria vida. Ok? Por gentileza, próximo slide. O homem faz o mal porque não sabe o que é o bem. Aí entra, gente, uma questão de conceito. O Sócrates, ele traz para a filosofia o que nós chamamos hoje de conceito. Os pré-socráticos, claro que eles apresentavam isso. Entretanto, quando os sofistas eles entram, né, vem a democracia, se instala na cidade de Atenas, aí muda-se, né, a questão política da sociedade. Os sofistas entram para ensinar a arte da argumentação lá na eclésia, né, que hoje são as casas parlamentares, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e o Senado. Então, vão lá o debate das ideias, lembrando que não era nada como é hoje. Então, o Sócrates, ele vai justamente trazer à tona, peraí, a verdade, ela não pode ser variável, né? Ah, o que é verdade para ti é verdade, não é verdade para mim, não, isso foram os sofistas que trouxeram, né? Essa variação da verdade de acordo com os argumentos, de acordo com o ponto de vista, não. Existe uma só verdade. Se não existir, ela deixa de ser verdade, é uma outra coisa, mas não é verdade. Então, o homem faz o mal, né, porque ele não conhece o bem, ele é ignorante do bem, porque quando ele conhece o bem, e o bem, ele é um patrimônio, né, para a humanidade, não é um bem pessoal, não é um bem, né, individual. Existe essa questão, sim, né? Sempre existiu. Entretanto, o bem, lá, eles pensavam, quando eles pensavam as coisas, eles pensavam tudo no geral, né? Na população na cidade. Então, tem que ser um bem para todos, tá? Por quê? Porque o mal, quando a gente faz, a gente não fica só conosco. Atinge as pessoas mais próximas de nós e sabe Deus mais quantas pessoas. Então, por a gente desconhecer o conceito de bem, né? Ou seja, a gente não faz o mal porque também é mal. Mas por a gente ser ignorante no conceito verossímil, verdadeiro do bem, a gente faz o mal. Aí entra a questão, de novo, da síndrome da ignorância, né? Que é o mal por si só. A ignorância é o mal por si só. Ela não é em nenhum momento um bem. Tem naquela frase, quem vive mais feliz é ignorante, né? Isso aí é até uma questão bem complexa. Infelizmente, isso tem o seu fundo de verdade. Mas não significa que essa pessoa está fazendo, né, um bem para ela. Na verdade, ela pensa que está vivendo bem justamente porque a ignorância predominou no pensamento, por conseguinte, na vida dela. Ok? Pode passar. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Desculpa aí as falas do slide, tá, gente? Existe apenas um bem, o saber. Esse saber, gente, é um saber sapiente. O que é um saber sapiente? É aquele saber que une a episteme, o conhecimento verdadeiro, com a sabedoria, tá? Então, o último estágio,
né, da aprendizagem é justamente se tornar o sábio, que na cabeça deles, né, na concepção deles, era o filósofo. O filósofo não é aquele que detém todo o conhecimento. Naquela época, quem era filósofo era tudo, era matemático, era médico, era agrônomo, era astrônomo, tá? Não tinha essas formações que tem hoje. Entretanto, tá? Para se tornar realmente um filósofo, à luz do conceito da filosofia, é aquele que, né, o que é a filosofia? É o amor à sabedoria, tá? É isso que é filosofia. Tá? Então, que tipo de amor é esse? É o filho, do grego filho. É aquele amor que não trai, aquele amor que é fiel, aquele amor que não abre mão do quê? Da verdade acerca da sabedoria. Então, para que alguém se torne um filósofo, ele tem que corresponder com o conceito. Ele precisa amar a sabedoria e não trair, ser fiel a ela, que é a correspondente da verdade. Por isso que ele prefere morrer, né, do que for oferecido outro subterfúgio para que ele fugisse, né? Ele disse, não vou fugir, eu vou enfrentar o tribunal e se vier a morte, tudo bem, porque eu estou com minha mente tranquila, não vou abrir mão daquilo que eu acredito, tá? Então, é esse o bem, o maior bem que nós podemos ter é a sabedoria. Não é aquela sabedoria, aquela pessoa sábia, é justamente a arte do bem viver. O sábio, ele aprendeu essa arte. Ele não depende mais de nada. Ele depende só da sabedoria. E o mal é a ignorância que não deixa nós chegarmos nesse estágio do bem viver, né, de forma sábia, não condicionado a nada. Ok? Pode prosseguir, por gentileza. Bom, aí chega a questão da felicidade. O segredo da felicidade não está na busca do prazer, mas na virtude. Os filósofos da antiguidade, eles entendiam, tá, que a virtude era o que fazia a diferença na vida das pessoas. E essa virtude vinha justamente na busca da sabedoria. O conhecimento, porque a gente tem hoje a maneira de falar, muitas pessoas que têm muito conhecimento, são excelentes, são doutores nas suas áreas, mas são desprovidos de virtude, tá? Então, e ele fala isso para Alcibiades, tá? Que não é o conhecimento pelo conhecimento, né, a formação das profissões, que torna a pessoa feliz. O que torna a pessoa feliz são a virtude, quando ela aprende as virtudes. Nesse sentido, a pessoa pode ser até aquela pessoa que teve um estudo mais raro, ou até um analfabeto, mas quando lhe é ensinado virtude, ele tem sim a possibilidade de chegar à sabedoria e ser feliz. Por quê? Porque a virtude é o pilar ou condição para se chegar à sabedoria e ter uma vida feliz. Por isso que fala, o segredo está na busca, não do prazer, mas na busca da virtude. O que é a virtude? Por que nós precisamos dela? Por que eu tenho que ser uma pessoa virtuosa? E o que é uma pessoa virtuosa? Né? Vamos lá? Pode passar o próximo slide. Olha, já é o Aristóteles influenciado pelo Sócrates. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria, ou seja, ratificando o que o Sócrates falou e o que o Platão, seu discípulo, escreveu. Né? Então, o Aristóteles viveu num tempo diferente, né? A Grécia já estava tomada, né, pela Macedônia, mas ele traz, né, inclusive foi a Macedônia que teve, digamos assim, foi a responsável do que a gente chama de cultura helênica. Então, ela invade a Grécia e leva essa cultura grega para o mundo conhecido da época, né, que ficou caracterizado como cultura helênica. Tá? E aí o Aristóteles reforça a tese do Sócrates, tá? Que o conhecimento de si é o começo de toda sabedoria. Ou seja, tudo que envolve, ou todo tipo de sabedoria, digamos assim, nos vários ramos, nas várias esferas da vida, né? O conhecimento de si
é o começo para toda a sabedoria que existe. Ok? Vamos lá? O próximo slide, por gentileza. Aqui o Sócrates vai falar, felicidade é uma virtude, lembrando que nós falamos no passado, e não um presente. Ou seja, tá? Que significa isso? Que a pessoa que consegue ser feliz é porque ela conseguiu em função dela ter se tornado virtuosa. Quando a felicidade é um presente, então, quando ela está sujeito às coisas que ganhamos ou que conquistamos. Volto a dizer, isso não é nenhum erro, nenhum pecado. Nós devemos, sim, ser conquistadores de coisas boas, mas conquistar principalmente a virtude. Para que essa felicidade que conquistamos em função, né, ou que temos em função do que conquistamos, ao perdermos qualquer coisa disso, também venhamos perder a felicidade, né? Por exemplo, o estoicismo, quando ele olha para o cristianismo, né, para os cristãos da época, e a maioria dos cristãos viveu uma vida bem carente, eles enxergavam a felicidade nos cristãos. Vocês não têm dinheiro, vocês têm pouco recurso, vocês, né, têm até uma saúde um pouco precária, mas vocês são felizes, né? Por quê? Porque a gente não depende mais de nada das questões desse mundo, né? Nós dependemos daquilo que vem do reino de Deus e da sua justiça, tá? Então, é nesse sentido. Se a gente depende das coisas desse mundo, principalmente das questões materialistas, para ser feliz, então, é como se foi nos dado um presente que nos é tirado. A gente não fica feliz quando ganha o presente? Fica. Quando nos é tirado, a gente fica feliz? Então, é nesse sentido bem pragmático, tá? Por isso que a felicidade, ela é uma virtude. Ser feliz, né, é em qualquer situação, é em qualquer circunstância. Por isso que ela é uma virtude. A virtude, ela não depende de nada. Ela não depende de contexto. Em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer momento, nós temos que ser virtuosos. E isso está ligado à felicidade para os filósofos da antiguidade. Prossiga, por gentileza. Bom, a palavra felicidade, tá? Ela vem da origem grega aí, eudaimonia, né? No sentido de eu transcender, esse eu aí, tá? É de eu transcender. Aí o Aristóteles fala sobre a questão da metafísica, aquilo que está após a física, né? Essa é a interpretação correta. Então, pessoal, aí essa metafísica, aquilo que está após a física, é o que está após a realidade que a gente consegue ver e experimentar. Mas o que está além dela, né? Então, é a felicidade, tá? É a eudaimonia. Aqui está escrito o seguinte, para Aristóteles, o fim por excelência, né? A gente ouve muito essa palavra, olha, vamos fazer com excelência, excelência. A pessoa não sabe nem, às vezes, o que é excelência. Por excelência do ser humano, está ligado diretamente a ele, é a realização plena de seu próprio ser. As pessoas, às vezes, desconhecem a questão do ser enquanto ser, ou seja, aquilo que não sofre nenhum tipo de influência, né? Nenhum tipo de corrupção. Tá? Então, o fim, por excelência do ser humano, é a realização plena do próprio ser, de si mesmo, das suas objetividades. Condição necessária para chegar à felicidade. É a questão do autoconhecimento, do conhecimento de si. O objetivo da vida não é a bondade pela bondade, mas a felicidade. Aí vem uma frase dele, por que escolhemos a felicidade por ela mesma, e nunca com vistas a qualquer coisa além dela? Ao passo que escolhemos a honra, o prazer, o intelecto, porque acreditamos que através dessas coisas seremos felizes. Trecho do livro Ética Nicômaco. Nicômaco era o seu filho, né? E eu não sei se tem alguém na história da humanidade que presenteou o filho com um tratado de ética. O Aristóteles fez isso. Ética Nicômaco é um tratado de ética, né? Primeiro tratado sistemático da história do mundo, da filosofia, e presentei a seu filho a Nicômaco. Em síntese, né, o Aristóteles diz o seguinte,
Para que uma pessoa seja feliz, ela precisa se tornar uma pessoa ética. Para que se torne uma pessoa ética, ela precisa ser uma pessoa virtuosa. Para ser uma pessoa virtuosa, ela precisa começar pelo autoconhecimento, pelo conhecimento de si, conhecer o ser enquanto ser, ou seja, ela mesma, a sua essência, tá? E qual é a finalidade disso? A gente vai ver, né, mais adiante. Pode, por gentileza, o próximo slide. A felicidade é um significado, ele que eu digo Aristóteles, né? A felicidade é o significado e o propósito da vida. Todo objetivo e fim da existência humana. O Aristóteles acreditava o seguinte, que a gente vive para ser feliz. Tudo que acontece na nossa vida tudo que acontece, tudo que buscamos, né, precisa convergir para a felicidade. Ele diz que a felicidade é um bem em si mesma. Não é, ou seja, algo que nós determinamos. Isso é a felicidade. Aquela questão do relativismo. Ele disse não. Porque a felicidade, ela não pode ser fragmentada ou condicionada ou sujeita às pessoas. Ela é um bem em si. E por ser um bem em si, as pessoas precisam buscar ela como objetivo último da sua vida. O objetivo último que ele fala é o objetivo principal. Não é? Por quê? Porque a pessoa que não busca a felicidade, ou não busca ser feliz, primeiro, conhecendo o que é, ela vai ter uma vida muito mais difícil na prática, né? Então, é muito importante que se eduque para a felicidade, tá? E não para se ter as coisas, para depois, com as coisas, ser feliz. Ou seja, ensinar as crianças a serem felizes com a família, com os laços de família, com carinho, com amor, com educação, com repreensão, com essas coisas. E não dando as coisas para a criança comum. A gente faz. Próximo slide. Esse é Epicuro, um outro filósofo estoicista. As virtudes estão intimamente ligadas à felicidade. Olha a influência de Sócrates 3 séculos depois no pensamento dos filósofos. As virtudes estão intimamente ligadas à felicidade. Lembra? O Sócrates trouxe isso, o Aristóteles ratificou e o Epicuro está também ratificando. E a felicidade é inseparável delas. Ou seja, a condição para sermos felizes é sermos virtuosos. Sem virtude, não somos felizes. Próximo slide. Bom, esse é o Sêneca, né? O estoicista. A alegria do sábio não depende de nada externo e não busca nenhuma bênção do homem ou da fortuna. Sua felicidade é algo dentro de si mesmo. Então, gente, a gente percebe aí que aquilo que o Sócrates iniciou, os filósofos séculos posterior a ele estão ratificando em meio ao quê? À evolução do mundo da época. É isso que a gente precisa entender. Não é simplesmente um upgrade, né, de teoria pela teoria. Não, tá? Mas é uma ratificação em função do quê? De tudo que o conhecimento produziu até aquela época e a história do mundo da época, tá? Então, a felicidade é algo que se encontra dentro de si. Para isso é necessário o autoconhecimento, o conhecimento de si. Vamos lá, próximo slide. Estamos já finalizando, tá? Para Sócrates, o conhece-te a ti mesmo é a chave para a conquista da felicidade. Bom, gente, em síntese, é o seguinte, tá? O Sócrates, no diálogo com Alcemir, ele vai dizer o seguinte, olha, se tu não te conhecer, tu não pode ser feliz. Por quê? Porque as tuas escolhas para ser feliz, elas estão baseadas na ignorância sobre ti. Se tu não te conhece, tu não vai saber o que te faz feliz de fato. Tu vai ser sempre influenciado. Isso é legal, isso é bom. E tu vai assimilar pela tua ignorância
e vais acreditar que tu estás sendo feliz. Mas vai acontecer momentos que aquilo que a priori, que foi te entregue, que te disseram que vai ser feliz, tu vai ver que depois vai passar, não vai te fazer feliz, tá? Então, para te seres feliz, tu tens que conhecer a ti mesmo e ser feliz com esse teu autoconhecimento, porque a partir disso que tu vais poder não só ser feliz, mas fazer, olha só o que o Sócrates fala, as outras pessoas felizes. Por quê? Porque nós só podemos dar aquilo que temos. É aquela questão do cristianismo. Para eu poder amar a pessoa, eu preciso primeiro aprender a me amar. Para eu dar amor. Se eu não aprender, se eu não semear, né? Se eu não cultivar isso, então eu não vou dar amor. É semelhante a isso. O autoconhecimento, né, é o cultivo de si mesmo para gerar a felicidade consigo mesmo. A partir disso, aí eu já tenho condição de compartilhar a felicidade, não só por causa do autoconhecimento, mas por causa do conhecimento que eu tenho sobre a própria felicidade. E ajudar as pessoas a sair da caverna para que também sejam felizes consigo mesmo. Ok? Próximo slide. Encerramos com Sêneca. Começamos com ele, encerramos com... Cuide bem da sua razão, pois nos dias das adversidades ela cuidará de você. Em termos práticos, o que é cuidar bem da sua razão, gente? É desde a infância. Nós não aprendemos a cuidar da nossa razão. Essa é a verdade. A gente aprende o que é exterior a nós, né? A matemática, isso tudo é importante, isso tudo é imprescindível. Os filósofos, eles não anularam isso. Mas o que o Sócrates veio trazer é o seguinte, olha, isso tudo é importante, mas eu passo a mostrar algo mais importante, ou mais excelente, do que esse tipo de conhecimento exterior a nós, né? Então, o Sêneca está dizendo o seguinte, pelo próprio contexto de história de vida, nós vamos ter adversidade, nós vamos ter momentos difíceis. E aí? Aí a razão vai entrar e cuidar de nós. Por quê? Porque nós cuidamos. Quando é que a gente começa a cuidar da nossa razão? Quando a gente começa a desenvolver o conhece-te a ti mesmo para o cuidar de si mesmo. Só podemos cuidar de nós bem se a gente se conhecer. É igual o médico. O médico conhece, né? Professor de filosofia, né, aquele profissional, né, olha, faz desse jeito porque ele conhece. Esse jeito vai fazer um bem para ti. Então é isso. O autoconhecimento vai nos capacitar a cuidar de nós. Isso tudo é um processo que vem da razão. E a gente está cuidando dela. É a reflexão, é a leitura, né? É o aprendizado verdadeiro. E aí, na prática, quando a gente estiver passando pela adversidade, a gente vai sentar. Eu acho que, eu não sei se o que eu vou falar corresponde com a verdade, mas a nossa querida professora de yoga, tá? É um pouco de yoga, né? Sentar e deixar a razão nos conduzir, né? Para que a gente... O que eu faço? É melhor esperar? Eu posso fazer isso? Quais são as implicações? Né? Enfim, a razão cuidando como uma bússola que guia, né, o navio, o avião para o porto aonde deve ir. Então, essa é a razão, esse é o logos na nossa vida. Gente, aqui eu encerro a minha apresentação. Desculpa o tempo que passei aí, né, 5 minutos, mas desculpa aí. E eu espero que tenha trazido... É pouco tempo para compreender tudo isso, mas que tenha trazido pelo menos uma proposta de, olha, eu vou investigar um pouco mais sobre isso. Ok? Né, fazendo aí né, Janaína, um pouco de yoga, né? Deixando a razão nos guiar, nos discernir, né? Nos moldar, nos orientar, né? Afinal de contas, a gente tem cabeça para pensar e não apenas para separar nossas orelhas. Capite? Ok. Que é bom que logo em seguida nós vamos ter sobre yoga e saúde mental, benefícios da meditação com a professora Janaína, que está aí. Mas antes, mais uns 5 minutinhos aí, precisamos de você. Eu queria destacar, Aníbal, em primeiro lugar, parabenizar novamente pela palestra, pelas reflexões que você trouxe, muito oportunas, são muito oportunas no nosso grupo de estudo. E logo que começa sua fala, quando você chega no slide que fala que as pessoas se preocupam a viver muito, mas nem tanto em viver bem. Eu acho que isso é uma mensagem espetacular.
Nós estamos num mundo muito dinâmico, em que talvez os bens materiais sejam mais importantes que qualquer coisa. Os destaques que você deu também sobre a vida sem reflexão não é nada, é apenas repetir as coisas, né? Então, nós estamos fazendo aqui a reflexão para exatamente não ter uma vida sem reflexão. Eu acho que isso é outra mensagem muito importante para todos nós. Deixa eu só aceitar alguém aqui que quer entrar rapidinho, permitir aqui. Pronto. E também gostaria de destacar que você apresentou sobre a questão das virtudes, né? Eu acho que isso deixa muito marcante para nós, o elo com autoconhecimento, com virtude, com felicidade. Também destacou a questão do saber e da ignorância, né? Isso é outro aspecto muito, muito importante para todos. Eu queria que, se possível fosse, se nós tivéssemos que incentivar, e provavelmente você faz isso com seus alunos mais novos, mas aqui os alunos mais velhos, que precisam voltar a ler filosofia, se você tivesse que indicar, não dá para ler tudo, né? Tanta coisa boa da filosofia da antiguidade e outras, mas se você tivesse que indicar, até por ordem cronológica, quais os 5 principais filósofos que a gente deveria ler? Resolvi começar a ler hoje, né? Então, fundamental ler fulano, ciclano, 5, pelo menos. E hoje, quais seriam 1, 2 ou 3 ou até 5, né? Mas pelo menos um filósofo da atualidade, que esse seria fundamental como sugestão que as pessoas pudessem ler. Eu digo filósofo porque tem alguns que são físicos, mas que se apresentam na base filosófica, né? Então, outros são neurocientistas, mas que são repletos de filosofia. Teria essa possibilidade? Depois tem pergunta, Vitória, né? Tá. Pode responder esse primeiro? Ok, vamos lá. Então, penso eu que é importante nós começarmos pelos clássicos, né? Aí vem Sócrates, Platão e Aristóteles. O que Sócrates não escreveu nada, então é Platão, né, que escreve. Então, quem lê Platão está lendo Sócrates, tá? O Aristóteles, justamente nessa questão da ética do conhecimento, ok? Da antiguidade, ainda, os filosofistas estoicistas, né? O Sêneca, tem uns livrinhos pequenos, estoicistas, né? O Epicuro, que eles falam justamente na arte de viver bem. São livros pequenos, são aforismas deles, tá? Que é muito legal, considero muito legal. É tipo Provérbios. Você pega lá o livro de Provérbios, está lá, né? Vários versículos sobre filosofia de vida, sobre sabedoria de vida e por aí vai, tá? Então, os livros, os conteúdos dos filósofos estoicistas, tá? Eles são também nesse modelo, eu digo. Agora, vindo mais para cá, tá? Eu indico Kant, tá? Já na modernidade, que é um filósofo que ele consegue fazer uma releitura dos valores da sociedade ocidental. Inclusive, ele tem um texto, né? Que ele responde uma pergunta a um pastor da época, né? Sobre o que é esclarecimento. É muito interessante isso, né? Lendo esse texto aí, o que é esclarecimento, porque o Kant também é uma leitura pesada, mas ele faz lá uma análise realmente filosófica do conhecimento, né, da humanidade. É muito interessante. Isso já na modernidade. Olha, e na contemporaneidade, para falar bem no nosso dia atual, porque são vários, né, mas eu indico o Karnal. Né? Karnal. O Karnal é um filósofo, é um historiador, né? É um teólogo também. Tem outros, tem o Cortella, tá? Esses estão mais na nossa atualidade, tá? Então, eles beberam nessas fontes também, né? Inclusive, todos dois leram, né? Santo Agostinho, um filósofo da Idade Média, que é muito interessante, trazem muitas coisas relevantes ao Santo Agostinho. Então, Karnal e Cortella são filósofos que eu digo que vale a pena
ler os livros deles, são filósofos sistemáticos, tipo Aristóteles, eles pegam os temas, né, e vão explorando aí, tá, a questão da filosofia. Ok? Espero ter Ok. essa questão aí. E, para finalizar, temos aqui a professora Vitória para perguntar, por favor. Professor, eu queria até pegar esse gancho que o professor Ricardo falou sobre livro. Eu li um livro chamado Os Quatro Compromissos, que é do Dom Miguel Ruiz, né? E os quatro compromissos são divididos em: seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não faça suposições e sempre dê o melhor de si, né? E quando o senhor fala sobre o Sêneca e essa filosofia estoica, vem muito à cabeça esse segundo, que é não leve nada para o lado pessoal, né? E, nesse sentido, o livro, ele repete muito essa visão do Sêneca, né? Também do Sócrates, como o senhor falou, e, inclusive, o autor, né, o Dom, ele é um médico que nasceu numa família de curandeiros, mas depois ele acabou saindo da medicina convencional e começou a trabalhar com essa medicina mais cultural, né, pertencente à família dele, né, ali do México e alguns países da América Central. Então, assim, só para pegar um gancho do professor, né, em relação a livros, só que eu queria entender se tem algum ponto de convergência, né, divergência entre a ideia do Sócrates, quando o senhor fala sobre a questão da felicidade, e de felicidade como virtude, e a visão estoica de Sêneca sobre a vida conforme a razão, né? Porque aí o Sócrates ele já vem trazendo essa ideia de felicidade como virtude, mas o Sêneca, posso estar equivocada, né? Mas eu vejo que o Sêneca leva muito mais em relação à razão, né? E se existe esse ponto de convergência, e como é que o senhor vê sobre isso? Entende sobre isso? Tá, vamos lá. Primeiro, em relação ao livro que você citou, o autor, infelizmente, eu não tenho, né, não li esse livro, não conheço, então não tenho, assim, nada o que falar, né, no que tange a sua apresentação, né, só fazendo essa observação. Mas posso afirmar, sem ler, que do jeito que você colocou, ele bebe na fonte do estoicismo, né, e, por conseguinte, bebe na fonte de Sócrates, porque o estoicismo bebeu, né, na filosofia de Sócrates, ou no pensamento filosófico de Sócrates. Essa é a primeira observação. Segunda observação, há sim uma convergência, e a convergência é justamente nessa questão que você colocou sobre a razão, tá? Então, o Sócrates, né, ele bebeu na fonte dos antepassados, dos pré-socráticos, e, com certeza, um dos pré-socráticos que mais Sócrates bebeu é chamado o Parmênides, que traz a característica ontológica da filosofia, o ser enquanto ser. E todos eles tinham, né, como, digamos assim, como algo que eles não podiam abrir mão, era justamente a razão, o logos. Então, o logos, tá, é aquilo que norteava todo o pensamento filosófico, tá, da época. Hoje em dia, se perdeu um pouco sobre essa concepção de logos, o logos razão, né? Mas na antiguidade era tudo que norteava. Então, para a felicidade, para o bem-estar, para tudo na vida, tá? O ponto de partida era justamente se logos era a razão. Inclusive, na questão da eclésia da democracia, os debates tinham que ser uns debates fundamentados no logos, na razão. Por quê? Porque o entendimento deles sobre a razão, tá? Eu vou dar uma fala, peço perdão, vou pedir perdão se eu, sei lá, algum dos vocês não gostaram, né? Porque a gente não pode não dá para concordar com tudo. Mas, por exemplo, hoje é o Dia da Consciência Negra. É claro, né, que a gente entende, né, o objetivo desse dia, considerando a história e tudo mais. Entretanto, para a questão filosófica, não existe consciência negra, não existe consciência branca, não existe consciência religiosa. Para
A filosofia, para os filósofos, a consciência é uma consciência humana, justamente para não incorrermos nos preconceitos que falamos. Porque muitas das coisas que a gente coloca acaba sendo um preconceito do preconceito que a gente está combatendo. Tá? Então, por isso que a razão é o quê? Né? Ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem religião, ela não tem partidário, justamente para quê? Para ela poder nos conduzir. A partir do momento que ela está influenciada por essas coisas, ela está contaminada, então está comprometido a sua influência sobre nós, o seu exercício sobre nós. É igual a bússola. A bússola não pode ter as influências eletromagnéticas, senão ela vai tirar da rota o navio, o avião, vai ficar perdido. É assim a razão, né? Por que os antigos dizem assim, para que a gente não venha se apaixonar? Porque a paixão, né, ela aprisiona a razão. A razão fica presa, não consegue exercer a influência que ela precisa sobre nós, tá? Então, a razão é aquele, em nós, digamos assim, se a gente for considerar, dizer, é aquilo que é de mais sagrado, de mais puro que nós temos em nós, é a razão. E o Sócrates fala isso, né? Que é a coisa que mais se assemelha a Deus. E o Sêneca, quando ele vai, né, apresentar sua filosofia, baseada nessa razão, que é a herança dos pré-socráticos, que Sócrates ratificou, Platão ratificou, Aristóteles ratificou, e os filósofos estoicistas ratificaram. Apesar, né, como eu falei, eles foram muito mais profundos nessa questão do bem viver, mas sempre é a questão racional. Por quê? Porque a passionalidade, ela é um problema, né? Quando a gente é movido pela passionalidade, que literalmente é paixão, a gente se torna egoísta, a gente se torna materialista, a gente se torna um ignorante. Ao passo que quando a gente é guiado pela razão, haja a frase dele, né? Cuidar bem da sua razão, o conhecimento de si é cuidar da sua razão, para que a gente não incorra, né, em piorar as adversidades que estamos enfrentando. Ok? Obrigada, professor. Obrigado, professor. Tinha uma senhora que tinha levantado a mão, não sei se ela está ainda, Elcimere, eu gostaria de perguntar. Não? Bom, então, professor, mais uma vez, queremos agradecer as suas contribuições. Ficamos muito felizes, acredito que todos, com o conteúdo. Por ser um conteúdo ainda muito denso, extenso, precisaríamos de muitos e muitos encontros, né? Então, será possível nos próximos eventos. Muito obrigado, viu, professor? Agradeço mais uma vez a oportunidade a nós concedida. É bom, muito bom a gente agradecer, né, aqueles que nos dão oportunidade, ao professor Ricardo, aos nossos colegas do GPS, né, a equipe que organizou o evento, a oportunidade nos dada, eu concebo como uma bênção. E agradecer ao nosso Deus que nos concede, eu diria assim, essa honra, né, de compartilhar conhecimento, né? Acho que talvez uma das coisas mais excelentes é compartilhar o conhecimento. Então, obrigado a todos, obrigado a Deus e obrigado por esse evento maravilhoso, ok? Muito bem.